Olá, paz de Cristo Jesus, amados. Quem vos fala aqui deste lado é Jorge Soares Ferreira, Josofé, e nós viemos por meio desse vídeo partilhar com os irmãos a respeito da palavra do Altíssimo, a respeito da palavra de Deus. E quero saudar desde já, a todos aqueles que estão nos acompanhando, a todos aqueles que acompanham o canal, e queremos saudar a todos aqueles que temos contato pessoal e aqueles que temos contato simplesmente digital, aqueles com quem mantemos contato através das redes sociais de todo o mundo. Nós queremos saudar você e desejar e oramos para que o Senhor abençoe você rica e poderosamente. Hoje nós queremos partilhar contigo, a bendita e maravilhosa palavra de Deus. A palavra viva, a palavra eficaz e a palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E queremos, sem mais demora, em poucos minutos, trazer uma palavra que vai fortalecer a tua fé, uma palavra que Deus, através dela, tocará o teu coração, vivificará a tua vida e avivará a tua alma. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por favor, não saia daí, não desligue, porque Deus tem uma palavra na tua vida. E a palavra de hoje, nós extraímos-la em Tiago 4,4. Ela diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Conforme os irmãos podem ver, conforme o irmão pode ver, o versículo 4 começa com adúlteros e adúltera. Adúltero vem da palavra adultério. E adultério significa aquele que trai. Adultério é mais ou menos alguém que, estando num relacionamento, ele deixa este relacionamento para manter relações com uma outra pessoa fora do relacionamento. Quer dizer, é alguém que, estando num relacionamento conjugal, ele ainda mantém relacionamentos extraconjugais. E tanto no Novo como no Antigo Testamento, a Bíblia faz referência a essa questão do adultério. Mas Tiago 4,4 está a trazer essa questão de adultério, especialmente no sentido espiritual. Assim como no livro do profeta Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta, com o propósito de que Oséias, profeta, pudesse entender o coração de Deus, pudesse entender o que Deus sente. Ou Deus tinha como propósito nos fazer entender o que Deus sentia quando o seu povo largasse ou deixasse a fé no Deus Todo-Poderoso para se inclinar nos deuses que nada podiam fazer, para se inclinar nos deuses que eram simplesmente barro, madeira, ferro, bronze, ouro talvez. Quando o povo de Israel deixasse de adorar a Deus para se inclinar a outros deuses, o povo de Israel era noiva de Deus. Então, o povo de Israel quebrava a aliança, quebrava o compromisso que tinha com Deus por causa de outros deuses. E isso a Bíblia chama de adultério. Então Deus manda Oséias casar com a prostituta, porque Oséias, estando com a prostituta ainda assim deixava Oséias para se oferecer a outros deuses ou a outros homens nesse caso. E aquilo doía o coração do profeta, de tal modo que o profeta começou a entender o que Deus sentia a respeito ou em relação ao seu povo, quando porém o povo deixasse de adorar Deus, quando porém o povo voltasse para o pecado, quando porém o povo voltasse
para a miséria. Então, o versículo 4 vai começar com adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque Deus está falando aqui exatamente está a querer comunicar-se com a sua igreja, está a querer comunicar-se com o seu povo e dizer: povo meu, quando você deixa de me adorar, quando você deixa de me buscar, quando você deixa de me dar atenção para se voltar para outros deuses, para se voltar para o mundo, para buscar as coisas do mundo, as coisas da carne, então isso é adultério, isso é traição, isso é quebra de aliança. E as consequências da quebra de aliança, as consequências da quebra de um relacionamento, as consequências de falta de fidelidade, as consequências são muito grandes, são abismais. Então Deus está chamando a atenção e está a dizer: povo meu, você não pode se misturar, você não pode ter um relacionamento sério com Jesus Cristo tendo um caso com o diabo. Você não pode ter um relacionamento sério com Jesus Cristo se o teu coração ainda busca pelas coisas do mundo. Se o teu coração ainda busca as coisas da terra. Por isso a Bíblia diz: não guardeis tesouro na terra, mas guardeis tesouro no céu. Por quê? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque aonde estiver guardado o teu tesouro, aí estará a atenção do teu coração. A atenção do teu coração estará guardada naquilo que é o teu tesouro, aonde você colocou o teu tesouro. Por isso, a palavra de Deus para você, logo aqui no início, que olhemos para as coisas dos céus. Se verdadeiramente Cristo nos resgatou, se verdadeiramente Cristo nos salvou, se verdadeiramente Cristo nos libertou, então precisamos colocar os nossos olhos nas coisas celestiais. Precisamos colocar os nossos olhos nas coisas do céu, nas coisas do reino de Deus. E precisamos tirar os nossos olhos nas coisas da terra. Precisamos tirar os nossos olhos nas coisas materiais. Como assim, irmão Jorge? Será que eu vou deixar de trabalhar? Não. Será que eu vou deixar de estudar? Não. Todavia nós até podemos trabalhar. Todavia nós até podemos estudar. Podemos fazer muitas outras coisas. Mas todavia a nossa prioridade, a nossa atenção, a nossa energia precisa ser depositada nas coisas de Deus, precisa ser depositada no Senhor. Nós precisamos guardar o nosso depósito em Deus e precisamos ter como alvo das nossas vidas estar com Deus, estar na presença de Deus. Precisamos garantir o nosso lugar na eternidade. Então nós precisamos, amados irmãos, viver de acordo à vontade de Deus. Precisamos, amados irmãos, nos deleitar, nos derramar na presença de Deus e buscar as coisas que são do céu. Amados irmãos, e a Bíblia vai continuar e vai dizer: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Uma pergunta que é colocada e é sequência daquilo que a Bíblia vai declarar antes: adúlteros e adúltera. Por quê? Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. A Bíblia diz: ou és quente ou és frio. Não podes ser morno, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. E não podemos ser amigos de Deus sendo amigos do mundo. Porque se somos amigos de Deus, o mundo automaticamente vai nos rejeitar. Mas se formos amigos do mundo, mas se compactuarmos com as coisas do mundo, mas se buscarmos as coisas da terra, mas se nos inclinarmos nas coisas carnais, então já não somos amigos do mundo. Porque a Bíblia vai dizer que comunhão há entre luz e treva, que comunhão há entre Deus e o diabo, que comunhão há entre o crente e o não crente,
Que comunhão há entre as coisas espirituais e aquilo que é carnal, aquilo que é devasso, aquilo que é pecado? Que comunhão há? Não existe comunhão. A Bíblia diz, não são as mãos de Deus que estão encolhidas para que possam operar, mas são os nossos pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porquanto aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E, amados irmãos, a palavra de Deus para nós é: em tempos de distanciamento social, nós devemos promover a aproximação espiritual. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldades, um tempo de isolamento. E esse tempo de isolamento tem consigo também suas consequências. Por quê? Porque não podemos cultuar, não podemos sair. E muitas das vezes, às vezes neste tempo de isolamento, o diabo vem com suas armas, vem com seus ardizes, prepara as suas ciladas para tentar reduzir a nossa vida de fé, a nossa vida de oração a uma mera estagnação, a uma mera paralisação das nossas vidas. Mas é nesse tempo aqui que nós precisamos, amados irmãos, levantar a cabeça, olhar para o alto e dizer assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Esse é o tempo, amados irmãos, que talvez você poderia ficar depressivo, talvez você poderia ficar com medo, paralisado por causa do confinamento, por causa do isolamento, a vulgo quarentena. Mas, amados irmãos, eu quero te trazer uma palavra para você e te dizer que você precisa olhar de forma diferente para essa situação. Eu venho trazer para você a palavra de Deus dizendo: não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para Jesus e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É difícil, sim, é difícil, mas olhe para o alto, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Aproveite o tempo de isolamento, aproveite esse tempo para buscar, para permanecer na presença de Deus horas e horas. Apresente esse tempo, pois se muitos estão olhando para esse tempo como uma dificuldade, nós precisamos olhar para esse tempo como uma oportunidade. Antigamente éramos ocupados e não tínhamos tempo para ficar horas na presença de Deus. E agora temos tempo, e parece que temos todo o tempo, porque ficamos praticamente 24 horas sem fazer absolutamente quase nada. Então precisamos investir esse tempo na presença de Deus. E tenho a certeza que esse tempo é simplesmente um deserto que nós estamos passando. Mas nesse deserto é exatamente um deserto que nós oramos. É exatamente um deserto que nós buscamos ouvir a voz de Deus. É exatamente um deserto que nós buscamos, amados irmãos, testar a nossa fé. É nesse deserto que nós procuramos lutar. Então lutemos, então fortaleçamos a nossa fé, então busquemos a presença de Deus enquanto estamos no deserto. Não paremos de lutar. O deserto vai passar se nós caminhar, se nós não desistir. O deserto, ele vai passar. Na medida em que nós lutamos, na medida em que nós caminhamos, ainda que devagar, ainda que com muita luta, ainda que com muita fraqueza, ainda que com muita resistência, todavia não paremos de orar. Eu sei que está sendo difícil esse tempo, porque já não estamos na comunhão dos irmãos, porque já não estamos na comunhão daqueles que nos davam força para caminhar. Mas todavia eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Por favor, no deserto não pare. Ainda que esteja difícil, ore. Ainda que seja muito difícil, jejue. Ainda que seja muito difícil, ore. Louve ao Senhor, olhe para o alto e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guiar-me faz em verdes pastos e leva-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia, entre na presença de Deus, porque a presença de Deus é o verde pastos,
através da sua palavra. Entre na presença de Deus, porque na presença de Deus você encontrará as águas tranquilas. Aleluia. Então, amados em Cristo, não paremos, não desistamos. É um deserto, mas é um deserto que acaba. É um deserto, mas é um deserto que tem fim. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Não importa quantas noites pode durar essa quarentena, não importa quantas noites pode durar este período de confinamento, de isolamento social, mas por favor, não pare, porque a alegria vem pela manhã. O sol há de nascer, mas quando o sol nascer, nascerá e a glória de Deus virá sobre nós, virá sobre você. Portanto, nesse deserto não pare, não desista, não largue a oração, não largue a meditação. Procure conhecer Deus, procure se aproximar de Deus. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, quando estamos muito próximo do mundo, ficamos distante de Deus. Agora, eu quero fazer aqui uma ligação, quero tirar aqui alguma coisa e dizer assim para você, que nesse momento não que estamos distante do mundo, porque estar próximo do mundo não é estar com as pessoas, mas estar próximo do mundo é compactuar com as coisas que o mundo faz, com as injustiças, o pecado que o mundo faz. Só que agora nós estamos distante das pessoas, estamos em nossas casas. E em nossas casas nós precisamos promover, precisamos valorizar, precisamos promover a santidade. Precisamos nos despir daquilo que o mundo colocou em nossas mentes e precisamos promover, precisamos buscar, precisamos trazer ao de cima aquilo que só a palavra de Deus pode trazer nas nossas casas. E começa nas nossas casas e termina depois para as ruas. Portanto, mas também essa quarentena, esse isolamento, ele veio trazer uma mensagem para aqueles que ainda não têm Jesus. Não é o fim do mundo, é simplesmente o princípio das dores. A Bíblia fala em pragas que serão enviadas, a Bíblia fala em calamidades que hão de acontecer lá em Mateus 24 em diante. E todavia, esse é um sinal de que verdadeiramente o fim está próximo. E todos aqueles que não se acertarem com Deus, todos aqueles que não buscarem se arrepender dos seus pecados, poderão perder a oportunidade de viver a vida eterna com Deus. Portanto, se você ouviu esse vídeo, que Deus te possa abençoar, que Deus te possa fortalecer. E se você ainda não aceitou Cristo, a minha palavra para você é: arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus. Deixe o pecado, abandone as coisas do mundo, renuncia às vaidades e vem para Cristo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vem a mim de modo algum rejeitarei. E se alguém quiser, pois, seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga a Jesus. Que Deus abençoe você e que você possa tomar uma decisão de aceitar a Cristo. E eu quero orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro e peço, Deus soberano, sobre a vida desta nação, sobre a vida do mundo inteiro e sobre a vida deste homem que está vendo esse vídeo. Que o Senhor em Cristo Jesus o possa tocar, que o Senhor em Cristo Jesus o possa ministrar e que o Senhor o possa transformar e o fazer diferente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que tua glória, que a tua presença visite este homem, alcance este homem e que a graça e a misericórdia de Deus se manifestem na vida e no coração deste homem em nome de Jesus de Nazaré. Meu Pai, fortaleça, salve, resgate, impacta a vida deste homem e marque ele para ser uma bênção sobre a nação, para ser uma bênção sobre a nação angolana, para ser uma bênção sobre o mundo inteiro. Pai, eu oro por este irmão que está assistindo, que está nos ouvindo, de qualquer que seja o ponto do mundo, que o Senhor em Cristo Jesus alcance ele com seu poder e sua graça e o faça um instrumento
de bênção, meu Pai, para este mundo, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o mundo ainda vai ouvir falar deste homem, que o mundo ainda vai ouvir falar desta mulher, e o mundo será alcançado, que o mundo ouvirá a tua palavra por intermédio da vida deste homem, por intermédio da vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro. Amém. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Então,